Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou tratar com vocês de um tema que é um tema de interesse universal, é um tema que sempre toca, afeta a todos nós e que sempre nos atraiu, sempre nos instigou, que é o tema da sorte. E para discutir, refletir, discorrer sobre a sorte com vocês, eu recorri a um ensaio escrito pelo filósofo inglês, filósofo londrino Francis Bacon, um ensaio, estou com essa edição aqui, que é uma edição portuguesa dos ensaios de Bacon, e dentre estes ensaios nós encontramos um dedicado à sorte. Portanto, eu vou apresentar alguns elementos que Bacon expõe para pensarmos, para entendermos melhor, para compreendermos com mais clareza o conceito de sorte. Nós falaremos de sorte a partir das ideias de Francis Bacon. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para compartilhá-lo com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar a um número cada vez maior de pessoas, levar essas reflexões a um número cada vez maior de pessoas que desejam entender um pouco mais os temas que aqui nós apresentamos. Portanto, eu te convido a se inscrever em nosso canal e compartilhar com outras pessoas conhecidas. Bem, Francis Bacon, filósofo que nasce em Londres, lá nos idos de 1561, e morre em 1626, portanto, é um filósofo que atravessa 2 séculos, que existe, que vive em 2 séculos, o século XVI e o século XVII. Ele nasce na segunda metade do século XVI e vai morrer na primeira metade do século XVII. Portanto, é um pensador cujas ideias se situam entre 2 séculos, ou na passagem de um século para o outro, século XVI para o século XVII, e é um dos principais nomes do chamado empirismo inglês e, portanto, possui uma perspectiva, uma compreensão acerca das coisas muito calcada na observação, muito centrada na observação. Quando faz ciência, o empirista recorre aos sentidos, recorre à observação dos fenômenos para, a partir dela, fundamentar as suas ideias. Quando discorre sobre temas relacionados a não mais às ciências da natureza, mas as chamadas ciências humanas, como a política, o filósofo empirista recorre à leitura da história. A história é uma espécie de mãe, de guia, de farol para o filósofo empirista pensar, entender, desenvolver um conceito acerca de política. E Francis Bacon, quando discorre sobre a sorte,
recorre, lança mão de alguns exemplos históricos ou de algumas personagens históricas, melhor dizendo, que nos ajudam a entender a sorte. Bacon vai recorrer a essas personagens neste seu ensaio sobre a sorte. Aqui eu faço já um parênteses para dizer que o ensaio, por sua própria natureza, por se tratar de um texto mais conciso, um texto mais sintético, por assim dizer, mais objetivo, não tem como finalidade fechar uma discussão acerca do objeto da sua reflexão, da sua análise. O ensaio nunca fecha a discussão acerca do tema que ele se propõe a discorrer. Portanto, o ensaio é sempre uma obra, diríamos, inacabada, uma obra aberta. E neste ensaio sobre a sorte, Bacon, fiel ao gênero que escolheu o ensaio para tratar deste assunto, não vai nos apresentar um conceito definitivo sobre a sorte. O que ele faz é recorrer a alguns elementos que orbitam em torno da ideia de sorte e nos apresentar alguns caminhos para entendê-la de forma mais clara. E o elemento fundamental neste ensaio que Bacon coloca para entendermos a sorte é o elemento talento. É o elemento do talento, da habilidade ou das habilidades do indivíduo. O talento é um elemento essencial que não deve ser dissociado da ideia de sorte se quisermos pensá-la com consistência, com legitimidade. E esta ideia de talento, que está ligada essencialmente à sorte, serve no ensaio de Bacon para que ele estabeleça uma distância entre a sorte, aquela sorte legítima, essa sorte autêntica, e a palavra e aqui eu vou intercalar os termos, porque a palavra que Bacon vai utilizar para sorte é fortuna, mas sorte e fortuna, nós utilizaremos aqui como sinônimos. Ora, o talento atrelado à sorte leva Bacon a afirmar que não é sorte a grandeza de alguns homens que se constrói a partir da desgraça de outros. Isto para Bacon não é sorte. Ora, se um homem cresce, se um homem prospera, se um homem adquire fama, fortuna, e esta fama, este crescimento, este sucesso decorre da desgraça alheia, decorre das misérias de outros homens, esta ideia de sorte deve ser contestada. Por quê? Porque não está implicado aí a ideia de talento. Ora, se eu me torno afortunado a partir da miséria de outros, a minha prosperidade foi causada pela tragédia alheia. Não haveria aí um lugar para o elemento talento. Portanto, esta sorte, ou esta ideia de sorte, é uma ideia de sorte questionável. É uma ideia de sorte ilegítima. Ora, o talento
afirma Bacon, resulta de um trabalho contínuo e esforçado. Daí, Bacon julgar com certa prudência uma sorte afortunada, uma sorte que ocorre de forma instantânea, uma fortuna que surge do dia para a noite, um sucesso que surge do dia para a noite. Ora, esse tipo de sorte é fugidia, esse tipo de sorte é fugidio, é intrépido, é escorregadio. Ora, o sucesso que se dá da noite para o dia, e vejam, em nossos dias é muito comum encontrarmos principalmente figuras muito presentes em redes sociais, youtubers, certos músicos, certos artistas que estouram do dia para a noite. Bacon vai dizer: este tipo de sorte que ocorre assim quase que instantaneamente, quase que num passe de mágica, é um tipo de sorte que sempre deixa uma interrogação. Por quê? Porque uma sorte consistente resulta de um esforço, de um trabalho que é continuado, e só o trabalho continuado, só o esforço continuado é que faz o homem de talento. Portanto, um homem de talento não se lapida, não se esculpe da noite para o dia. Ele surge a partir de um trabalho muito contínuo, de um trabalho prolongado, de um trabalho que leva tempo. Ora, não existe homem talentoso que se faça da noite para o dia. Ele pode até mesmo angariar sucesso, ele pode até mesmo adquirir uma certa riqueza, mas isso não está assentado sobre fundamentos sólidos. Somente o trabalho, o esforço continuado é que permite ao indivíduo construir uma carreira talentosa sustentada em fundamentos sólidos. Eu me lembro agora de uma fala do filósofo romano Sêneca, que numa de suas máximas fez a seguinte observação: se quiseres construir um grande edifício, deves trabalhar durante muito tempo nos fundamentos. São os fundamentos que asseguram que um grande edifício se manterá para além das vicissitudes, para além das intempéries da vida. Portanto, para Bacon, o homem de sorte é um homem cujo talento foi dilapidado ao longo do tempo. Ora, a sorte, o talento para Bacon, aliás, o homem de sorte para Bacon possui talentos que são talentos ou virtudes, Bacon vai dizer, invisíveis. Vejam, existem algumas virtudes. Bacon vai nos afirmar que existem virtudes que são visíveis, aquelas qualidades que todo mundo enxerga numa pessoa, e existem virtudes que são invisíveis. Existem virtudes que são discretas, indescritíveis. As virtudes visíveis arrancam elogios dos homens.
aquelas virtudes, aquelas qualidades que todo mundo enxerga no indivíduo, vão arrancar de outros indivíduos louvores e elogios. Mas estas virtudes não definem a fortuna de um homem. As virtudes que definem a virtude de um homem são virtudes invisíveis, discretas. O homem afortunado, o homem sortudo, é um homem que mantém certa discrição. É um homem que possui talentos, e eles são muitos, que possui qualidades determinantes ao seu sucesso, mas que o mantém dentro de uma zona de discrição, né? Uma zona de comedimento. Um exemplo de homem que possui essas virtudes mais discretas, Francis Bacon dá a partir das suas leituras de Tito Livio, historiador romano Tito Livio. Ora, ao ler Tito Livio, Francis Bacon encontrou um elogio que o historiador romano Tito Livio fez ao político romano Catão, Marco Pórcio Catão, que viveu no 2º século antes de Cristo romano. E sobre Catão, Tito Livio disse que aquele era um homem de tanto esforço, tanto empenho, de tanto labor, de corpo e alma. E vejam, Francis Bacon é um inglês, e percebam o quanto que essa ideia de talento ligada a trabalho vai aparecendo em sua obra. Lembremos-nos que nós estamos já num terreno em que o pensamento liberal político já vai mostrando, dando os seus primeiros passos, já vai apresentando os seus primeiros contornos, né? O liberalismo, que é uma corrente filosófico-política cara aos ingleses, né? E Francis Bacon não foge a essa tradição, a esse pensamento liberal que começa a ser formado aqui já no final do 16 e início do século 17. Portanto, a leitura do ensaio, eu recomendo que vocês leiam este ensaio de Bacon sobre a sorte. É um ensaio muito sugestivo à reflexão. E leiam todos os outros ensaios de Bacon. Enfim, leiam Francis Bacon, porque temos muito a aprender com este pensador inglês. Vejam, aqui nós percebemos o quanto que a ideia de talento e trabalho estão muito relacionadas, estão muito intrincadas, né? E Catão, segundo Tito Livio, era um homem de tanto esforço, era um homem tão esforçado de corpo e alma, que onde ele estivesse, em qualquer lugar que ele estivesse, ele seria bafejado pela fortuna. A fortuna sopraria sobre ele os seus ventos, sopraria sobre ele o seu hálito de alegria. E isso porque, conclui Tito Livio, Francis Bacon era seguido por uma espécie de gênio móvel, não é? Uma figura, um gênio, e a gente não vê gênio aqui, é quase que entre aspas, é uma entidade espiritual que tornaria aquele homem bem-sucedido em qualquer lugar que ele chegasse. Ora, homens como Catão possuem
um conjunto de virtudes que nem sempre são perceptíveis, que saltam aos olhos assim, como outros tantos talentos. Portanto, são homens de virtudes indescritíveis, de virtudes invisíveis, de talentos não tão claramente observáveis. Outro homem assim, diz-nos Francis Bacon, foi Júlio César, que durante uma tempestade disse ao piloto que conduzia a sua nau: transportas César e a sua fortuna. Portanto, por razões que nos fogem à compreensão imediata, por razões indescritíveis, nós haveremos de superar essa tempestade, porque neste barco vão César e a sua fortuna. Ora, o homem afortunado possui talentos indescritíveis, invisíveis. Portanto, ele é um homem mais discreto. E ele é tão discreto que, para tergiversar da inveja, Bacon vai dizer que ele atribuirá sua sorte aos deuses, ele atribuirá ou a própria fortuna, né? E Bacon reconhece que esse ardil gera um certo impacto entre os demais homens, né? Porque causa uma certa admiração dentre outros homens, indivíduos que são benquistos pelos deuses ou pela fortuna. O homem de sorte, o homem afortunado, que possui essas virtudes invisíveis, normalmente não atribui o seu sucesso aos seus próprios talentos, mas ele os tem. Entretanto, ele prefere atribuir esta sua sorte aos deuses ou à fortuna. Quem fez o caminho inverso e atribuiu a si mesmo, aos seus talentos, a causa de seu sucesso, se deu mal, a exemplo de Timóteo, um governante ateniense que sempre, quando lia o relatório de suas ações governamentais na Assembleia, na Ágora ateniense, deixava bem claro que a causa de seu sucesso era o seu talento, o seu esforço, e não a sorte. Francis Bacon conclui que ele não prosperou em mais nada quando excluiu da causa de seu sucesso, de sua fortuna, a sorte e atribuiu ao seu sucesso apenas o seu talento, apenas o seu esforço. Ele não prosperou em mais nada. Nós estamos aqui diante de um indivíduo orgulhoso e soberbo. Bacon deixa bem claro que esse tipo de indivíduo corre um sério risco de cair em desgraça. O homem de sorte, o homem afortunado, é um homem, portanto, discreto, que possui virtudes invisíveis, e essas virtudes, vejam, essas virtudes são um conjunto de faculdades e costumes e hábitos que formam uma espécie de constelação na qual nós podemos identificar este indivíduo de talento. A sorte, vai dizer-nos Bacon, embora seja invisível,
ela nos mostra o seu caminho. E o caminho da sorte, diz os Bacon, é semelhante à Via Láctea. A Via Láctea, cujo resplendor, cujo brilho mais forte se mostra no conjunto das estrelas que a constituem. Uma estrela isolada, não podemos distinguir o brilho de uma estrela isolada, mas se observarmos todas as estrelas que compõem aquela constelação, nós veremos a intensidade de seu resplendor. Ora, o caminho da sorte se assemelha a uma Via Láctea. Ela nos mostra que o indivíduo afortunado possui um conjunto de talentos que são fundamentais para explicar o seu resplendor, o seu brilho, a sua grandeza. Francis Bacon também não é ingênuo. Ele sabe que alguns homens angariaram a sorte por meio de por caminhos que transcendem a razão, transcendem a nossa compreensão. Bacon vai assemelhar estes homens aos versos de Homero, que eram versos leves e soltos. Parece que alguns homens possuem uma espontaneidade em relação à sorte, possuem uma facilidade para prosperarem que não conseguimos entender o porquê, que não conseguimos afirmar o porquê. Nestes casos, a causa transcende a natureza humana, vai dizer Bacon. Ora, homens cuja sorte parece persegui-los, parece acompanhá-los, homens cujo sucesso, a grandeza, acontece em suas vidas aos borbotões, assim, de forma muito profusa. Estes homens, a causa de tudo isso, já não pertence à natureza humana, transcende. Mas Bacon dirá que estes casos são uma exceção e não a regra. Mas o homem, todo homem, é senhor, é fabricante de sua própria sorte. O homem fabrica a sua própria sorte. Esta sorte, repito, deve ser mantida numa certa zona. Essa sorte, a causa desta sorte, Bacon insiste nesse ponto, deve ser sempre mantida numa zona de discrição, de simplicidade. Bacon parece ter uma certa repulsa a indivíduos que angariaram sucesso e se tornaram soberbos, orgulhosos, arrogantes. Nós conhecemos um monte deles assim, né? Bacon vai recorrer a um outro exemplo, que é o exemplo de Sila, um homem afortunado, mas que se negou a assumir o título de magno, grande. Ele optou pelo título de feliz. Não Sila, magno, ou Sila, o grande, mas Sila, o feliz. Aquele para o qual a sorte bafejou. Estes homens
ao fundo, esses homens, na essência, fabricaram a sua própria sorte. Entretanto, a prudência que faz parte deste conjunto de suas virtudes os levou a sempre conservar um espírito de humildade, um espírito de simplicidade, pois a linha que separa a fortuna da desgraça é uma linha extremamente tênue. Ela marca a passagem entre uma alma simples e humilde e uma alma arrogante e soberba. Ora, sejamos nós, acatemos a recomendação de Bacon e sejamos os fabricantes de nossa própria sorte, mas sempre nos conservando numa zona de simplicidade e humildade, a fim de que não caiamos em desgraça. Um grande abraço, não se esqueça de dar um like aí no vídeo e a gente se encontra muito em breve. Até mais.